dia, pessoas amadas por mim. Espero que vocês estejam bem hoje. Amanhecemos com frio, mês de maio. Mês de maio é um mês frio. Mas, olha, hoje gostaria de falar com vocês sobre palavras. E eu tenho duas palavras para vocês, para a gente conversar sobre elas. Uma é utopia e a outra é distopia. Bom, são antônimos, tá? Eu tive contato com essas palavras, na verdade, bem assim, no ensino fundamental, na 8ª série, em uma disciplina de história, e eu tive uma ótima professora, já falecida hoje, Geni Arantes. A dona Geni, ela me deu aula no ensino fundamental, depois me deu aula no ensino médio e na faculdade de história que eu fiz. E a dona Geni, ela dava umas leituras obrigatórias, livros obrigatórios para a gente ler. Mas para mim não era nada obrigatório, eu gostava, eu sempre gostei de ler, vocês sabem disso. Um deles era Um Mundo Novo. Eu li, como eu gostei. Era uma distopia, né? Porque ela estava ensinando naquela época sociedades socialistas, o socialismo, né? Idealizada por Robert Owen Saint-Simon e Charles Fourier. Esses foram os pensadores lá da sociedade utópica. E o Karl Marx, né, divulgou e falava sobre essa sociedade, onde não haveria nenhum conflito, só um ideal, né? Nunca existia uma sociedade assim. E a distopia seria uma tutorial, tá? Onde os problemas, as pessoas são obrigadas a não pensar muito sobre conflitos. Por quê? Porque existe um ditador ali dominando tudo, conduzindo tudo, manipulando toda a população ao seu desejo. Isso é que impressiona, porque nós não estamos longe de estar vivendo assim. Então, eu tenho também 2 livros, né, que eu gostei muito de ler atualmente. Um, inclusive, eu li online, que é de Handmaid's Tale. Essa leitura da Margaret Atwood virou até uma série. Eu assisti todos os episódios de todas as temporadas. São 3 temporadas e agora vai chegar a 4ª temporada. Esse livro eu li assim em questão de horas. Eu comecei assim depois do almoço, logo depois do almoço, acho que deveria ser 1 hora e meia, e fui até às 10 horas, 11 horas da noite. Gostei muito, gente, por isso que eu não queria parar. E o livro é fácil de ler, também eu li online. Bom, esse livro trata a mulher apenas como uma reprodutora, né? Numa sociedade que começa a partir da nossa sociedade atual. E as mulheres vão perdendo seus direitos, vão perdendo a sua voz, e tem uma hora que se costura até a boca da mulher para ela não falar, para ela ser apenas uma serva do patriarcado. Daí depois eu comecei a ler, não terminei porque eu não consegui baixar totalmente no meu computador. Nós vamos ter Vox, da Christina Dauscher. Esse eu não consegui ler. Já pensou se a gente tivesse uma cota de leitura por dia? Pudesse falar apenas, suponhamos, 100 palavras por dia, e depois dessas 100 palavras, você tinha um dispositivo no seu pulso que te daria assim, um tipo de choques, provocando tortura física, se você ultrapassasse aquele número de palavras? Pensa,
Isso eu não consigo, porque as palavras a gente tem que usar. Eu tenho voz, eu tenho que ser ouvida, eu tenho que falar. Agora, voltando lá para as nossas palavras, eu comecei com duas, utopia e distopia. Já falei sobre dois livros que um eu li completamente, peguei num dia só, li de cabo a rabo. O outro só algumas páginas, porque eu não consegui baixar ainda. Olha quantas palavras conversamos hoje aqui sobre esses dois livros. Um, inclusive, virou a série na TV. Eu segui. Quando passa, eu sigo a série. Eu não perco um episódio. Já não perdi um episódio. Parece-me que teve 3 temporadas e vai ter a 4ª. Perder. Então, eu fico pensando assim, como nós somos desvalorizadas. Veja bem, que na última reunião que foi divulgada pela imprensa, no Palácio do Planalto, só havia 2 mulheres entre os ministros do tal presidente, que é um desgosto, que para mim é uma vergonha. Só haviam 2 mulheres, a Damares e a Tereza Cristina. 2 mulheres, além de uma nem proferiu muitas palavras, mas a Damares tem tanto ódio no coração dela que eu não sei de onde aquela mulher tira tanto ódio. Gente, eu já vivi muitas reuniões, participei de muitas reuniões. Vocês não imaginam o quantas reuniões eu participei. E olha, o menos ali, o que eu vi de menor importância foi os palavrões proferidos por eles. Isso é o de menor importância. Tem gente que tem esse costume de falar palavrões. Determinadas pessoas gostam. Eu não uso aqui esse tipo de vocabulário, nem na minha casa, nem quando a gente profere-se um palavrão, xinga, mas eu costumo me policiar porque eu não gosto de xingar com palavrão. Mas ali era o de menos. O pior era o que eles tinham de violência, de horror, de ódio dentro deles contra povos indígenas, contra os prefeitos, os governadores, contra os ministros do Supremo Tribunal. Gente, eu fiquei de cara, sabe, gente criminosa. Estamos sendo governados por gente criminosa. E eu temo que isso possa tirar o desenvolvimento social que nós conquistamos a duras penas, com muita luta, com muito sangue derramado. A nossa história é violenta para as populações indígenas, a população quilombola, os negros e nós pobres, descendentes de imigrantes. Eles não vieram aqui assim e viveram de boa, não. Eles tiveram uma vida, uma caminhada de lutas, de trabalho. O pior é a nós, mulheres, sabe, que não temos voz nesse governo, que não podemos usar a voz. A voz é o que de mais precioso, que nós precisamos usar e ser ouvidas. A deputada Maria do Rosário, como ela foi chamada de feia, de histérica, de louca. É assim que essa sociedade patriarcal, esses homens héteros nos chamam, quando nós reclamamos uma sociedade mais igual, mais solidária, mais humana. Eles nos chamam de histéricas, de louca. Foi assim que eles classificaram e queimaram as bruxas.
queimaram as feiticeiras, queimaram os animais das feiticeiras, porque o Santo Inquérito, a Santa Inquisição, desde lá da Idade Média, tem perseguido a quem? A nós, mulheres. A maioria são as mulheres. E vocês sabem por quê. As mulheres, elas detinham um conhecimento ancestral de medicina, das ervas, propriedades das ervas, curadoras, parteiras, mulheres que detinham conhecimentos e que às vezes sabiam ler, sabiam escrever, que tinham propriedades, que eram senhoras de algumas terras. Essas eram invejadas, perseguidas e condenadas e queimadas como bruxa pela Inquisição. Hoje eles fazem o quê? Como é moderno a internet, a gente faz tudo pela internet, eles fazem o quê? A perseguição digital, criminosa, que é criminosa também. Então, o que eu falo para vocês, o que eu digo, que usar a nossa voz é importante, fazer a voz da mulher ser ouvida em qualquer espaço, já falei para vocês, espaço que ela ocupa, ou aqui na nossa casa, na nossa cozinha, ou em qualquer lugar, nas assembleias, nos grupos de amigos de bairros, no nosso sindicato, no nosso partido político, nós temos que ser ouvidas. Nessa época de pandemia, eu consegui usar o meu canal no YouTube, que eu havia criado há muito tempo, que era só para seguir pessoas famosas, cantores, ver os videoclipes. Agora estou usando para conversar com vocês, para soltar a minha voz. Aquela reunião foi horrível, sim, espero que tudo isso passe rápido. Hoje, um ministro do Supremo Tribunal, Alexandre Moraes, começou a defragrar uma operação da Polícia Federal da fake news. E tem lá uns meia dúzia de deputados do Bozo que estão sendo investigados. Duas mulheres, uma delas é Bia Kicis e a outra, lembro o nome dela, que é bolsonarista até no fundo do Poço da Lama. Estão sendo investigados. Por quê? Porque elas divulgam desinformação, mentiras. Elas divulgam, estão ligadas ao gabinete do ódio da internet, de mentiras, tá? Eu não vou nem falar fake news, porque se é fake, não é news. Então, é só mentira, baseando-se, fundamentando-se no ódio e na violência e na perseguição, tá? De muitas pessoas, inclusive mulheres, artistas, escritores, jornalistas. É isso que estamos vivendo. Parece uma distopia ali do que a gente leu. Ai, espero que tudo passe. Bom, gente, um bom dia, ou uma boa noite, ou uma boa tarde, à medida do que a gente possa ter. Beijão para vocês, pensem nisso, não parem de ler, a leitura é essencial, tá? Assistir para não ficar e fale, converse, use a sua voz, nem que seja com as suas plantas, nem que seja com os seus animais. Converse, use, fale. Beijão, tchau, tchau, até mais.